Dante, sábado foi marcado pelas manifestações, agora é em favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, contra eles, né? Aqui em Manaus, o movimento liderado pelo MBL, né? O Movimento Brasil Livre, foi concentrado no Largo de São Sebastião. O movimento teve pouca adesão, né? É isso, tu acompanhou também as demais manifestações? Manuel, foi um movimento nesse domingo, né? Domingo pela manhã, baixíssima adesão. Assim, já não era esperado uma movimentação tão grande por conta dessa divergência, né? Entre os grupos organizadores. O MBL, para quem não lembra, foi um dos grupos que comandou, que capitaneou aquele apelo pelo impeachment da ex-presidente Dilma e ainda carrega essa margem, essa imagem junto ao eleitorado contrário a Bolsonaro, muito por conta disso, né? E também porque depois, na eleição de 2018, esteve ao lado do presidente, né? Agora se coloca como oposição, né? Brigou depois que chegou ao poder, elegeu inclusive alguns parlamentares, elegeu vereadores em São Paulo, elegeu deputados federais, o principal líder do MBL aqui em Cataguiri é deputado federal pelo DEM, então veio esse tom de oposição, mas ainda carrega essa imagem. Então aqui em Manaus a gente teve por volta aí de 100 pessoas ali no Largo de São Sebastião, um local onde muitas vezes os movimentos de esquerda, os partidos de esquerda acabam realizando as suas manifestações aqui na cidade, mas foi um movimento de baixa adesão mesmo, pouca gente foi. Chegou até a haver representantes, né, de partidos de esquerda lá no ato do Largo, o Ian Ivanovic, por exemplo, do PCdoB, que comanda geralmente os atos de esquerda aqui na cidade, participou, chegou a participar, né, ficou alheio a essa divergência anterior, e engrossou esse coro pelo impeachment, mas como a gente já citou aqui, foi pouca gente, né? Não foi dos atos de maior mobilização. E essa tônica, essa baixa adesão das pessoas se repetiu também em outros estados, né? Por exemplo, acho que o principal exemplo é São Paulo. A gente teve em São Paulo, naquele ato de 7 de setembro, 125 mil pessoas, segundo dados oficiais da Polícia Militar de São Paulo, né? No movimento favorável ao presidente Jair Bolsonaro, e ontem foram cerca de 6 mil, né? Ocupou apenas um pequeno espaço ali da Paulista, mas com nomes importantes ali para essa discussão política. A gente teve, por exemplo, participando ali pelo menos 2 pré-candidatos à presidência da República, a gente teve Ciro Gomes participando, a gente teve o próprio João Dória, governador do estado de São Paulo, que não iria participar, mas acabou indo para lá. A gente teve também a participação de deputados federais, Tabata Amaral esteve lá, Isa Pena esteve lá, o próprio Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados, esteve nesse ato, discursou. Também nessa linha de quem acaba deixando de lado as principais divergências, a gente teve a presença da Bruna Brelas, que é a presidente da UNE, uma amazonense que preside a União Nacional dos Estudantes, né? Então, tentaram ali fazer essa união em prol desse pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Mas, por exemplo, lá na Paulista, a gente tinha, assim como tinha membros de esquerda discursando, tinha também balões, aqueles grandes balões de Jair Bolsonaro e Lula abraçados, né? Tentando fazer aquela criação, aquela ideia de vamos buscar uma terceira via, que é o que está sendo muito colocado aí pelos movimentos contrários ao presidente hoje, mas que também são contrários ao ex-presidente Lula. Então, não há uma unidade nessa oposição Exatamente. Ao presidente, né? Não há a baixa adesão lá em São Paulo, principalmente, é um dos principais indicativos disso. A gente vai ter dia 2 de outubro lá em São Paulo, na Avenida Paulista também, um ato contra o governo federal, contra o presidente Jair Bolsonaro, também pedindo impeachment, dessa vez convocado pela esquerda. A gente certamente vai ter mais gente, porque muita gente da esquerda, da oposição mais ferrenha ao presidente, que já é oposição desde a época da eleição, se recusou a ir nesse participar com momento, o MBL, né? Agora, Dante, uma das coisas que a gente conversava durante a madrugada aqui na redação, que para mim também justifica essa baixa adesão, uma é o perfil de apoiadores ou de pessoas contrárias ao Bolsonaro é diferente do perfil de apoiadores a ele, que são mais reacionários, vão mais para a rua, fazem mais barulho desde sempre. E muita gente não sai de casa para protestar, ainda que não concorde ou que seja contrário ao presidente. E uma outra coisa é a própria desorganização e alinhamento da esquerda, Sim. que não se organiza em si, tipo o MBL que era apoiador virou esquerda, e aí tem outras pessoas que eram apoiadores viraram centrão, aí outro bancam a linha independente, e no meio de tudo isso fica sem uma representatividade que consiga convocar todo mundo, diferente do outro lado, que é o próprio presidente que convoca Sim. e todo mundo vai para a rua. Há uma liderança ali nessa convocação dos apoiadores
pró-Bolsonaro. A gente sabe que tem toda uma estrutura de comunicação mesmo, de representantes de bases em cada estado, e aí fazem aquele trabalho forte de redes sociais para convocar esse apoio ao presidente, e isso a gente não vê, né, não viu pelo menos nesse ato específico agora, muito por conta dessa rixa. E quem era do MBL é o mesmo pessoal que foi lá para a rua pedir o impeachment da Dilma, então tem aquela rusga, né, tem essa situação complicada, e é difícil você unir em torno de uma causa só. A gente teve, por exemplo, a própria Bruna Brelas, que eu acabei de citar aqui, a presidente da UNE, ela relatou ali, ela não expôs ninguém, né, como se fala na linguagem da internet, mas ela comentou ali que ela foi muito criticada por setores da esquerda por ter ido participar, né, dessa manifestação, porque ela era convocada pelo MBL, né, porque ela tinha representante do MBL. Então, não há, além de não haver a unidade, há essa crítica, né, a quem participa, a quem resolve deixar de lado algum tipo de orgulho, algum tipo de ideologia maior para clamar aí por esse pedido, né? Dante, eu tenho uma outra impressão também, Dante, que os apoiadores do Bolsonaro estão aí até mesmo antes dele se tornar presidente, já tinha esse fluxo, né? Essa comunicação nas redes sociais. A esquerda era mais forte depois de tudo que a gente viu noticiado e acontecido com o principal líder da esquerda brasileira, mas eu também tenho a impressão que tem muita gente em casa preocupado com o gás de cozinha, preocupado com o preço da gasolina, preocupado em sobreviver e que acaba não se envolvendo em política, não tendo disposição para ir para a rua, para essa briga política. E eu acho, Dante, tem uma impressão de que é a maioria da população, infelizmente. A população não quer se meter com política, não quer saber disso, né? Eu acho que eu vi alguns órgãos de pesquisa falando que o apoio do presidente tem algo em torno de 17% ou até 25% do eleitorado brasileiro. Não representa todo o nosso universo de eleitores. E entre a grande maioria, a partir desse movimento que a gente vê aí, pode ser que tenha muita gente sim que infelizmente não esteja ligando, e essas confusões no campo político só faz afastar mais as pessoas da política brasileira, né? E você comentou um negócio importante, mano, quando, por exemplo, a pessoa pode até ser contrária, né, ao presidente e até querer ir para a manifestação, mas se ela estiver contando o dinheiro dela ali para as coisas, só 2 passagens de ônibus ali que ela não ia pegar para ir lá para a manifestação, a água que ela ficar em casa, né? Já é um dinheiro que não está na conta ali. Então, a situação hoje está muito complicada, a gente está vendo isso, é unânime, né? Essa questão econômica pesando no bolso do brasileiro, e certamente muita gente vai deixar de ir nesses atos, né? A gente precisa, para a gente ter um recorte maior do que vai ser do que é essa oposição e de que maneira esse pedido de impeachment vai chegar nas ruas, porque por enquanto ele está em pequenas bolhas ali ainda, né? A gente tem a bolha da internet de uma parte, essa bolha pequena que foi para a rua agora, e acho que a gente vai ter uma dimensão maior nesse ato do dia 2 e precisa ver também de que maneira as lideranças de esquerda vão se colocar para essa manifestação. O ex-presidente Lula vai chamar o povo, quem é contra Bolsonaro aí para as ruas? Se ele chamar, e aí a gente consegue avaliar a dimensão desse ato. Se ele não chamar, quem vai tomar essa frente? Então tem vários elementos aí que, como a Adriane comentou ainda agora, no caso da direita, é o próprio presidente que chama. Então ele tem essa base forte de apoio ainda, né, e consegue levar essa multidão para as ruas. Será que Lula vai ele mesmo para a rua também, né? Pois é isso que precisa. Isso faz diferença, né? Na faz bastante. Ao mesmo tempo... E aí? Já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, tiro, escoriação, facada, tudo que tu presta, que tu presta também, tá? Aqui no nosso canal.